Boa noite, vamos começar então o nosso culto, hein? Vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores e que nós possamos buscar em Ti a salvação e a libertação. Por tudo nós te agradecemos. Te pedimos uma bênção especial por sobre essa noite, que nós possamos falar o que Tu queres e explicar exatamente o que a Tua palavra quer dizer. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos chamando as pessoas, e aí a Josi já deu oi aqui. Vou só compartilhar 2 minutinhos rapidinho para a gente compartilhar aqui a live. E aí a gente começamos já. Vamos nos preparando. Eu vou falar mais no fim também. Acho que aí a partir da semana que vem, gente, eu vou começar a fazer nas quartas-feiras, tá? Se não tiver problema para ninguém, se alguém achar que tem problema, avisa aí pra gente ver o que dá pra fazer. Mas eu acho que fica melhor na quarta-feira. Vamos compartilhar aí então, pessoal. Compartilhando a live. Ó, ali, ó. Vou ficar macete também, cara, senão vai esquecer. Tchau. Deixa eu até. Começar tudo lá? Já começou já. Estamos online já. Então tá, gente, vamos. Só compartilhamos aqui e já vamos fazendo chamando o pessoal aí. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, versículo 55, continuar o que nós paramos em dezembro, né? Então, para a gente continuar o nosso estudo. E aí eu gostaria, bem agora, vou deixar um pouquinho mais adiante, deixa eu falar para falar mais quando tiver mais pessoas. Chamar o pessoal aí e já começamos já. Hã? Fecha a porta, né? Era bom, né? Se bem que daqui a pouquinho já para também. Então acho que a partir da semana que vem nós vamos fazer nas quartas, né? Se não tiver problema para ninguém, a ideia é que seja nas quartas-feiras. Que aí fica no meio da semana, né? A gente faz na quarta e no domingo. Bem, vamos começar. Não adianta a gente ficar embromando, né? Deixa eu só ligar aqui a Bíblia. Agora a nossa Bíblia agora não é mais de papel, né? Vamos lá então. Diz para nós o versículo 119, versículo 55, diz assim, ó: Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isso está na ARA, na Almeida Revista e Atualizada, e na nova Almeida Atualizada, né? Na ARA que diz para nós assim, ó: De noite eu me lembrei do seu nome, ó Senhor, eu observei a tua lei. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: De noite eu penso em ti, ó Deus, e medito na tua lei. Na NVI diz: De noite eu lembro do teu nome, ó Senhor, e obedecerei a tua lei. Na versão fácil de ler: Senhor, de noite eu lembro do Senhor e obedeço as tuas ordens. Na nova Bíblia Viva, eu gostei muito dessa, tá? Nova Bíblia Viva: Durante a noite, Senhor, eu penso no teu nome, na tua santidade e no seu amor. Penso também em obedecer a tua lei. Mas hoje eu queria usar a versão O Livro, né? Que é a versão em português, eu já falei para vocês, que ela diz para nós assim: Mesmo de noite, o teu nome está presente no meu espírito, Senhor, para que eu guarde a tua lei. Isso é maravilhoso, sabe? Aqui nessa versão dizer assim que de noite o teu nome está presente no meu espírito, quer dizer, o teu nome está presente em todos os momentos na minha vida, inclusive as noites, né? Mais adiante aqui nós vamos entender por que ele se refere a esse tempo de noite. Eu coloquei no grupo ali do pessoal aqui da igreja, eu coloquei esse versículo em hebraico, né? E a tradução. Aí depois, se vocês quiserem olhar, e o pessoal que está assistindo a live, caso queira também, é só falar que daí a gente coloca aqui na live, ou
depois eu mando no WhatsApp, manda me pedindo no WhatsApp que eu mando o original, né? Como é que é a palavra no original, como é que ela é falada e a tradução de cada coisa. Por que é importante a gente falar sobre a tradução? Porque a tradução, muitas vezes a tradução ela não é o melhor, as palavras não são da melhor forma qual, né? Aí ontem nós estávamos conversando, eu estava lá, fui a Porto Alegre lá para ver a minha mãe, e eu conversando com meu irmão, naquela passagem que fala que não é quando os pais comem uva que os filhos embotam, né? Por exemplo, a palavra de Deus está dizendo, como lá em Êxodo fala, no primeiro mandamento com promessa, que diz que nós devemos honrar pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem na terra. E aí ele diz que os nossos pecados são colocados são cobrados até 3, 4 gerações daqueles que me odeiam, e ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. E aí em Ezequiel, lá no capítulo 18, ele fala para nós a respeito da uva, né? Quando a gente come a uva, o filho da gente não vai sentir o embotar, né? Quando a gente come uma fruta e a fruta fica travada na boca da gente. Então, perguntou se pode botar aqui o... Pode botar aquilo que eu mandei. A Josi vai botar a tradução, a palavra em grego aí, em hebraico, né? O que é a frase em hebraico e depois toda a tradução, para que vocês possam olhar aí, né? Então, como eu estava falando, então quando Deus está falando por intermédio do profeta Ezequiel, que não é quando eu comer uva e o meu filho vai sentir a trava na boca. E no original o texto não fala isso. No original fala que quando o pai come a uva verde, o filho não vai ter os dentes, perder o fio dos dentes por causa disso. Então muitas vezes é importante a gente ver no original. Por isso que eu quero ver se de agora em diante eu começo a fazer isso que eu fiz hoje, botar o original para vocês verem também. Bem, gente, vamos seguir adiante então. Ó, José já botou ali, ó. Essa forma que está aí no vídeo agora, ela é o escrito em hebraico, né? Como é que é esse versículo em hebraico? E aí depois ela vai botar a tradução aí depois. Já botou, né? Já botou a tradução ali. Isso. Aqui está a tradução. Como é que ela é escrita no original e todas as coisas, tá? Então vamos adiante, vamos lá. Então vou usar a versão o livro, né, que eu falei para vocês. É a versão, se vocês tiver a Bíblia, o version, é só vocês olharem e colocar lá, mudar o idioma, mudar para o português de Portugal, e aí tu procura o livro, OL, que diz para nós assim, ó. Eu vou falar só a primeira parte do versículo e depois eu vou falar sobre a segunda parte. A primeira parte do versículo diz para nós assim, ó: mesmo de noite o teu nome está presente no meu espírito. Sabe? Ele reconhece que Deus é Deus. Ele reconhece que Deus é Deus, e como tal, ele sabendo que ele é Deus, Deus sabendo que é Deus, ele se faz conhecido por intermédio disso. E aqui o salmista está dizendo isso. Mesmo de noite o teu espírito está presente em mim. Mesmo de noite a tua palavra está presente em mim. Que muitas vezes nós vemos as pessoas passam o dia inteiro sem pensar em Deus, passam o dia inteiro sem fazer a vontade de Deus, passa o dia inteiro sem exercer a forma correta que é viver em Deus. E aqui o salmista está dizendo, mesmo de noite, o teu nome está presente no meu espírito. Então, tudo que eu faço, em todos os momentos que eu faço, Deus está sempre presente comigo. Nas noites de alegria, Ele se faz presente. Deus está presente nos meus pensamentos. Quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, Deus está presente, Deus está junto comigo. Eu sou grato a Deus no momento de alegria, e nas noites de mais profunda aflição, nas noites em que eu estou passando por extrema calamidade, quando eu estou passando por uma tristeza profunda, Deus ainda está comigo, Deus me consola. Ou seja, Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Eu busco estar na presença de Deus, mesmo que
sabe quando a gente faz, quando tem uma festa, a gente se afasta de Deus. Quando a gente vai para um lugar de alegria, geralmente nós deixamos de pensar em Deus, né? A gente vai numa festa de casamento, qualquer coisa assim, a coisa que o pessoal tá alegre, tá rindo, tá brincando. Tu vai estar no meio daquela festa e tu nem lembra que Deus existe. E o salmista está dizendo aqui: não me importa o momento em qual eu esteja, Deus está presente na minha vida. Eu estou sempre com Deus nos meus pensamentos, por melhor que sejam os momentos ou por pior que sejam os momentos. Ele faz questão de frisar que Deus se faz presente na vida dele em todos os momentos, ao contrário do que nós vemos Deus falando por intermédio do Asaf, né, lá no Salmo 50, no versículo 22, diz assim, ó: considere isto, todos vocês se esqueceram de Deus. Então o Asaf está falando que todo o povo esqueceu de Deus. Se nós olharmos o livro de Abacuque, Abacuque está extremamente entristecido com o povo, porque o povo abandonou Deus. Se nós olharmos o livro de Jeremias, aí estou olhando lá tem um livro de lamentações de Jeremias, que ele está profundamente triste, por isso que ele lamenta, porque Israel se afastou de Deus de uma forma tamanha que não consegue nem ver mais Deus. E aqui o salmista está fazendo totalmente ao contrário disso. Sabe, quando a gente olha no Salmos 103, no versículo 2, tu consegue achar? Deixa que eu acho aqui. Salmo 103, versículo 2, deixa eu ver, só quero confirmar, ver se é isso mesmo. Salmo 103, versículo 2. Se a Josi conseguir botar para mim esse salmo aí também. Salmo 103, versículo 2. Bíblia, Salmos, que isso me veio aqui na cabeça agora. Salmo 103, só espera um pouquinho, Josi, para me ver se é o 2 mesmo. 103, 2. Vou ler do 1 em diante. Diz assim, ó: louve o Senhor, ó minha alma, que todo o meu ser louve o seu santo nome. Mas não é nessa versão que eu quero na Ara. Aqui: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está dizendo para ele mesmo, ele está falando para ele mesmo que ele precisa bendizer o nome de Deus. É o versículo 1, tá, Josi? Salmo 103, versículo 1. Que tudo que há em mim bendiga o seu santo e maravilhoso nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça nem de um só dos seus beneplácitos. Ou seja, eu tenho que estar Deus tem que estar presente em todos os momentos da minha vida, e não só presente, eu tenho que, assim como Davi está dizendo para ele: bendiz a minha alma. Ele está lembrando ele mesmo, ele está falando: eu preciso que a minha alma se lembre de Deus em todos os momentos e bendiga o santo e maravilhoso nome de Deus. Por que a gente fala dessa forma? Porque o ser humano, ele não tem ideia, se ele for buscar o que ele quer, ele não quer Deus, ele quer o benefício próprio. E aí a gente vê o salmista falando aqui nesse Salmo 103, no versículo 1 e 2, que ele está lembrando a alma dele: ô minha alma, te lembra de Deus, ô minha alma, bendiz a Deus, ô minha alma, ama a Deus. Ele está falando para que a alma dele obedeça a vontade espiritual dele. Não é o que fala a palavra de Deus, que diz para nós que a nossa carne luta contra o nosso espírito, e o nosso espírito luta contra a nossa carne, porque se nós quisermos fazer as nossas vontades, nós vamos fazer a vontade da carne. Isso Paulo fala também em Romanos 7, que diz: o mal que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Então, se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu mais quem faz, mas é o mal que habita em mim que faz. Ou seja, o mal, a carne que está em mim, ela tem muito mais poder sobre mim do que eu mesmo. Então eu tenho que lutar continuamente. Por isso que o salmista diz: te lembra, ó Deus, bendiz a minha alma ao Senhor, bendize em todos os momentos, e não deixe que eu esqueça de nenhum dos teus beneplácitos, que eu possa estar lembrando constantemente das coisas que tu faz. E o salmista aqui, nesse versículo, no 119, no versículo 55, ele diz: mesmo de noite
o teu nome está presente no meu espírito, ou seja, eu coloco o nome de Deus em todos os momentos da minha vida, eu me lembro de Deus em tudo que está acontecendo, eu mesmo no meio de uma festa, mesmo no meio de um velório, mesmo no meio de qualquer lugar que eu esteja, Deus é presente na minha vida, Ele está sempre presente na minha vida, e é assim que nós temos que agir. Para que ele não caia em esquecimento, para que ele não caia numa forma que, como eu falei para vocês, quando a gente chega numa festa, aí as pessoas estão contando piadas, as pessoas estão rindo, estão contando da vida deles, e nós entramos nessa mesma conversa. Nós entramos e aí nós começamos a falar da nossa vida, como é que nós temos, o que tem acontecido, se nós temos bem de vida, se nós estamos passando por dificuldade, e nós falamos de todas as coisas que existem no mundo, e muitas vezes nós esquecemos de falar do principal, que é Deus. Nós vemos no versículo anterior, o salmista diz que mesmo ele, quando estava sendo perseguido, ou quando estava sentado numa mesa junto com reis, o assunto dele era Deus. E é isso que tem que ser o nosso assunto, aonde nós estivermos. Se nós formos visitar alguém em algum lugar, nós vamos falar de Deus para as pessoas. Não é, gente, eu quero que vocês entendam que a gente não pode estar colocando, nós não podemos ser aquelas pessoas chatas que falam de religião, nós não podemos ser aquelas pessoas chatas que ficam cobrando, porque às vezes há confusão na vida do cristão, porque o cristão ele se vê superior. Ele acha que ele é superior porque ele está fazendo uma coisa certa, e na realidade não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos amar as pessoas de uma forma tão grande, nós devemos amar as pessoas da mesma forma que Cristo amou, e Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por eles, e ele fala lá em 1 João 3,16, e esse é o verdadeiro amor, que Cristo deu a vida dele em prol dos seus. E nós só vamos provar o nosso amor por Cristo quando nós começarmos a dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então nós temos que dar a vida pelo nosso irmão, nós temos que amar o nosso irmão de tal forma para que eles andem nos caminhos corretos para andar na presença de Deus. Que eles andem com os pensamentos, em seus pensamentos. Deus, quando deita a sua cabeça de noite, ele dorme tranquilamente, porque Deus está presente em sua vida. Davi exorta para que nós lembramos de Deus, pois Ele é o único remédio para a nossa vida. É Ele que preserva longe de nós todo medo. É Ele que nos dá força para que nós possamos observar a sua lei, sabe? Porque se nós humanamente nós não temos forças para fazer a vontade de Deus, quem pode dizer assim, cara, eu levanto de manhã e estou cheio de vontade de orar, eu acordo de manhã já cheio de desejo de ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar, eu quero aprender mais de Deus, eu quero ficar 1 hora, 2 horas na presença de Deus, orando e conversando com Deus. Não é isso que a gente quer. O que nós queremos é fazer as coisas para o nosso bem. Eu preciso trabalhar, eu trabalho porque eu quero melhorar a minha vida, eu quero fazer as coisas para que eu tenha uma vida melhor. Tudo que a gente faz é para honra e glória nossa. Nós fizemos as coisas para que nós possamos viver melhor, viver uma vida melhor, e não para que Deus seja engrandecido na nossa vida. E aqui o salmista está dizendo isso para nós, que nós não podemos ser dessa forma. Que mesmo de noite, mesmo durante o dia, mesmo em qualquer momento do dia, nós temos que estar na presença de Deus e lembrando nossa alma, né, como fala no 103, bendiz a minha alma ao Senhor, chamando a atenção de nós mesmos para falar com Deus. Nós temos que ter prazer nas coisas de Deus, mas como é que nós vamos ter prazer nas coisas de Deus? Buscando as coisas de Deus. Nós temos que colocar uma coisa que seja constante. Como é que se diz? Dentro do nosso dia nós fazer um planejamento, e dentro desse planejamento ter o momento em que nós adoramos a Deus. A Josi faz com o Joaquim e provavelmente com a Joana daqui uns dias, sem Bíblia, sem pão, né? Como é que é? Sem pão. Nossa. Sem Bíblia, sem pão. Então nós precisamos colocar desde pequeno nos filhos o desejo de ler a Bíblia. Faz o devocional todos os dias com o Joaquim. Então nós devemos, a palavra de Deus diz para nós que nós devemos inculcar nos filhos
a palavra de Deus. Ela não está dizendo que nós devemos ensinar os filhos, não, não é isso, inculcar, é nós colocar no dia a dia do filho aquela necessidade de louvar a Deus. Por quê? Porque ele vai acostumando com aquilo, e aquilo vai virar uma coisa normal na vida dele. Ele não vai conseguir, cara, eu preciso levantar de manhã, eu preciso buscar a Deus antes de comer, porque isso satisfaz. Eu não preciso ter só o alimento carnal, mas eu preciso ter o alimento espiritual. E se nós não fizermos isso com nossos filhos, eles jamais vão querer. Eles vão querer outras coisas, coisas boas humanamente falando. Por exemplo, levantar de manhã, vê qual é a criança que não quer tu levantar a hora que ele levanta de manhã, tu dá um celular na mão dele para ele ficar jogando. E é isso que ele quer. Ou tu acha que ele quer pegar, ficar ouvindo historinha da Bíblia, ou ele quer estar lendo alguma coisa a respeito de Deus? Não, ele quer ler coisas que agrade a carne dele. É assim que funciona. Então nós precisamos mudar, nós precisamos mostrar para as pessoas isso. Por isso que o salmista diz assim: até de noite, o meu espírito e reconhece tu como meu Senhor. Ele está falando que até quando ele dorme ou ele fica acordado, ele está pensando em Deus. Um tempo atrás aqui eu falei para vocês e disse qual tem sido o assunto dos seus sonhos. Quando a gente deita de noite e dorme, o sonho da gente mostra muito aquilo. Os sonhos da gente mostra muito aquilo que é os nossos desejos, né? Então, como eu já contei a história para vocês a respeito de um joguinho que eu jogava um tempo atrás no celular, e tinha uma fase que eu não conseguia passar. Aquela fase eu não conseguia passar de jeito nenhum. E aí quando eu estava parado, eu estava pensando como é que eu poderia passar aquela fase. E até durante o sonho, assim, eu deitava de noite e dormia, e o meu sonho era como é que eu passava aquela fase. Então, os sonhos da gente muitas vezes mostram aquilo que nós estamos... O meu óculos está torto, gente, que quebrou a perna. Daí eu preciso... Amanhã eu quero ver se eu arrumo a perna do óculos aqui para... Por isso que ele está torto. Então, ele fala que mesmo enquanto os outros estão dormindo, o salmista está dizendo, né? Mesmo enquanto os outros estão dormindo, eu estou acordado pensando em ti. Eu estou acordado pensando na sua pessoa, no seu grande poderio. Eu estou pensando nas ações as quais tu faz. Eu estou pensando nas ações as quais tu fez pelo teu povo lá, porque isso é muito importante. Lá no 119, nesse capítulo 119, no versículo 2, fala a respeito dos testemunhos. Que nós temos que viver os testemunhos de Deus, nós temos que conhecer os testemunhos de Deus. Como é que nós vamos fugir das coisas ruins que acontecem na vida da gente se nós não conhecemos a palavra de Deus? Nós precisamos ter conhecimento bíblico, nós precisamos ter saber partes da Bíblia, pelo menos decor. Sabe quando prenderam Paulo? Quando as pessoas disseram que iam prender ele e ia jogar ele no calabouço. Ele disse: cara, para mim isso não tem problema, porque eu tenho na minha mente a palavra de Deus. Ou seja, se hoje aqui no Brasil nós começássemos a viver uma ditadura tipo a ditadura chinesa, a qual nós não poderíamos mais ter Bíblia, não poderíamos mais ter o direito de ler a palavra de Deus. O que nós sabemos da palavra de Deus para que nós pudéssemos alimentar os nossos filhos? O que eu posso falar para os meus filhos hoje da Bíblia, ao qual eu tenho conhecimento, e o que eu sei decor? Já falei para vocês também que o bar mitzvah, né, quando o menino deixa de ser menino e passa a ser homem, isso é festejado nos 12 anos do judeu. O judeu, quando completa 12 anos, eles fazem uma festa, que o nome da festa é bar mitzvah. Essa festa, antes da festa ele é um menino, depois da festa ele torna-se um homem, ele é considerado um homem perante a religião. E para ele conseguir tornar um homem, ele precisa recitar no dia da festa os salmos de ponta a ponta. Ele tem que conhecer decor todos os salmos, para mostrar para as pessoas que ele já é um homem, para mostrar para as pessoas que ele já tem conhecimento da palavra de Deus. E nós, se nós olhar para nós, o que nós conhecemos decor? Gente, eu quero falar para vocês, eu tenho a minha formação em teologia, e se tu perguntar para mim o que tu tem de conhecimento bíblico, gente, eu tenho bastante conhecimento bíblico, mas
tu dizer para mim assim, o que tu tem de versículo de cor? Eu conheço muito versículo, eu conheço muitas passagens, mas eu não sei dizer aonde elas estão, a ponto que quando eu estou conversando com vocês aqui, os versículos vão fluindo na minha cabeça, e é isso que eu digo quando a gente fala a respeito de inspiração de Deus, é que quando nós começamos a falar a respeito da palavra de Deus, começa a fluir na cabeça da gente versículos que a gente lembra e a gente vai citando, mas muitos desses versículos eu não sei te dizer o endereço. Eu conheço os versículos, sei mais ou menos aonde eles estão, mas não é todos. Não é todos que eu sei, né? Não é todos os versículos que eu sei o endereço. Os versículos que eu conheço, né? Que muitos versículos têm na cabeça. A gente lembra daquele versículo, sabe como é que é o versículo, mas a gente não consegue saber o endereço do versículo. Então, por exemplo, se a gente precisasse falar de um versículo... eu quero ensinar para o filho. Filho, vem cá que eu vou te ensinar o livro de 2 João. O livro de 2 João, gente... é um capítulo, tem 13 versículos e a gente não sabe decorar esse livro. A gente não sabe decorar 1 João, que tem 13 versículos, é um capítulo de 13 versículos. E aí um menino de 12 anos, para ser considerado lá na Judéia, para fazer o bar mitzvah, ele tem que saber os 150 salmos de cor. Isso não é vergonhoso para nós? Isso não é vergonhoso para nós que somos, dizemos que somos cristãos? Como é que nós vamos lutar? Como é que nós vamos dizer para Deus que nós conhecemos Ele, se nem a carta de amor que Ele deixou para nós a gente tem lido? Se nós não conhecemos as ações dele, porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos as ações de Deus, nós não conhecemos os pactos que Deus tem. Como é que nós vamos falar a respeito de Deus se nós não conhecemos o pacto que Ele tem conosco? Nós não conhecemos o amor, que eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim: Jesus Cristo nos ama de tal maneira que veio ao mundo e morreu por nós. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio a esse mundo para cumprir a vontade do Pai. Ele veio a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, porque essa era a vontade do Pai. Então, muitas vezes nós estamos falando coisas que não condizem com a Bíblia. Agora, se tu disser, a palavra de Deus diz para nós em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor à humanidade, não a ti, não a mim, mas Ele morreu por amor a humanidade, mas não foi a vontade de Jesus. A vontade de Jesus, Ele orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário para cumprir a vontade do Pai, que a vontade do Pai Ele amou de tal maneira o mundo, que Ele mandou que o Filho dele morresse para libertar o mundo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus para fazer a vontade de Deus. Boa noite, Manuele, boa noite, Marta. As duas deram boa noite ali, né? Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom que vocês estejam junto conosco. Paulinho Kessler. Paulinho, que Deus abençoe. Acho que é o Alcione, né, que está ali também, né? Alcione, seja bem-vindo. Alcione e a Rosa. Alcione e a Rosa aí, sejam bem-vindos. Então, o salmista aqui nesse salmo, ele está dizendo que enquanto os outros homens estão dormindo, ele fica acordado pensando na presença de Deus, na pessoa de Deus, nas ações de Deus, nos pactos de Deus, no nome de Deus. E ele santifica, o que nós estamos falando nos cultos de domingo, né? Ele santifica o santo e maravilhoso nome de Deus. E é isso que nós devemos fazer. A palavra que nós temos que ter presente sempre na nossa vida é a palavra. E a partir de domingo eu acho que nós vamos começar o estudo e nós vamos fazer o livro de João. Nós vamos expor o livro de João. Eu quero pegar e versículo por versículo nós ir conversando. Mas eu não quero fazer como eu estou fazendo aqui no Salmo 119. Que o Salmo 119 eu estou falando versículo por versículo. Porque se a gente olhar o Salmo 119... ele fala em blocos, mas cada versículo tem uma mensagem. E lá no livro de João a gente vai falar, vai tentar expor em blocos, então não vai ser tão demorado, né? Porque
Se a gente for expor versículo por versículo no livro de João, a gente vai levar o resto da vida expondo. Mas então, a nossa meta é que vocês consigam aprender o livro de João também. Então, todos os domingos, provavelmente a partir desse domingo agora, nós vamos expor o livro de João. Então, assim, a palavra noite, quando ele está falando aqui todas as noites, né? Ela não está significando, a intenção dela não é significar apenas aquele período curto de tempo que é durante a noite, mas é uma lembrança perpétua, né? Porque se tu parar para pensar, ele não está se referindo ao período do dia à noite, mas se nós pararmos para pensar, é durante a noite que os nossos pensamentos são ajustados. Nós passamos o dia inteiro fazendo as coisas, e aí quando chega de noite, a palavra a nossa mente começa a organizar as coisas que aconteceram durante o dia para guardar no nosso subconsciente. Então, durante a noite, se nós colocarmos a regra de nós estarmos pensando em Deus, nós vamos ter uma vida junto com a presença de Deus. Não vou conseguir de novo assistir, pois está travando. A internet dela tá caindo. Tá travando? Não, sem problema, Emanuele. Se tu não conseguir entrar, nem esquenta. Depois fica no YouTube, lá fica no Facebook, fica no YouTube, né? A gente vai ver se dá um jeito também de começar a voltar a fazer de novo pelo Instagram. Fala, né? Elaine. Elaine? Sim, é isso que eu falei pra ela, né? Não, tu falou com a Emanuele, agora é a Elaine, a irmã da Lola. Eu não tô vendo, Ela não apareceu pra mim agora. aqui. Sim, eu estou... A Elaine entrou, seja bem-vinda, Elaine, que bom que tu tá aí. Eu achei que ela tinha falado alguma coisa. Não, ela entrou agora. Então, assim, quando ele está falando a respeito da noite, ele está se referindo não apenas a esse período do dia, né, onde os pensamentos são ajustados, mas ele está falando que durante a noite, quando a gente passa o dia inteiro fazendo alguma coisa, o nosso cérebro ele começa a trabalhar para organizar os nossos pensamentos. E se tu parar para pensar também, quando nós deitamos de noite, no momento que a gente deita para descansar, que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, nós começamos a pensar, raciocinar o que nós fizemos durante o dia. Nós começamos a olhar as coisas que nós fizemos corretas e as coisas que nós fizemos errôneas, né? Então, durante a noite que nós começamos a colocar em ordem, né? O travesseiro, a palavra tem um ditado que diz que o travesseiro é o nosso melhor conselheiro, né? Então, quando a gente passa o dia inteiro fazendo... A Josi botou a primeira série aqui. Não entendi. Não... É alguma coisa relacionada ao que tu falou. Então, assim, o que nós precisamos entender, gente, é que quando de noite nós deitamos na cama, nós começamos a organizar os nossos pensamentos. E é um período ao qual, mesmo que tu seja casado... Foi Joaquim que escreveu. Joaquim escreveu. Ô, Joaquim, que bom! Parabéns, Kim. Joaquim agora é estudioso, está na escola, né? Que Deus abençoe. Então, assim, gente, de noite, quando a gente deita na cama, mesmo que nós sejamos casados, mesmo que esteja o nosso marido do lado, a nossa esposa, ou de repente algum filho do lado da gente, é o momento em que nós estamos sozinhos, é o momento em que nós olhamos para dentro de nós refletimos o que nós fizemos durante o dia. É um momento em que ninguém pode observar a nossa vida ou nos lembrar de alguma coisa. Então, quando nós deitamos na cama, é aquele momento, sabe quando nós falamos a respeito da oração? Que a palavra de Deus diz para nós, quando tu for orar, entra no teu quarto e em secreto tu conversa com Deus. Quando nós entramos no nosso quarto, nós deitamos a cabeça e nós começamos a refletir, é só nós e Deus. Então aquele é o momento principal ao qual nós deveríamos colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. Nós precisaríamos pensar em Deus de uma forma diferente. É um momento em que nós temos uma reunião com Deus, só nós, que nós podemos bater um papo com Deus sem se incomodar com nada, porque durante o dia nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquele outro. Então, quando ele está falando aqui de noite, quando eu coloco os meus pensamentos em ti, meu espírito se lembra de ti, ele está falando sobre isso no momento que eu estou sozinho, no momento em que eu tenho a privacidade, eu quero estar na tua presença, no momento em que
tá só eu ali, eu não quero pensar coisas erradas, eu não quero ter pensamentos errôneos, mas eu quero estar pensando em Ti, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar louvando e bendizendo o Teu santo nome, eu quero glorificar a Teu santo e maravilhoso nome, é isso que Ele quer dizer aqui. Eu tenho condição de conhecer melhor a Deus. Por outro lado, nós olhamos que, por exemplo, onde é que qual é o período da noite que acontecem as coisas ruins? Existe mais assaltos, que acontecem pessoas, perversidades, que agressões, né? A gente viu um tempo atrás aí uns rapazes que tocaram fogo num rapaz que estava deitado numa parada de ônibus lá, né? Um rapaz que não tinha onde morar, eles colocaram fogo nele. É de noite que os homens maus praticam os seus atos perversos, e durante essa mesma noite nós podemos fazer com que o nome de Deus seja engrandecido, nós podemos fazer com que o nome de Deus seja exaltado, santificado. Nós podemos levar o nome de Deus. Já pensou? Enquanto as pessoas estão fazendo maldade, a gente poder fazer coisas boas. Nós colocar, quando a palavra de Deus diz para nós que de madrugada o céu ainda escuro, eu já estou na sua presença. Ou seja, nos momentos ali, nessa passagem ele está falando também, como eu falo a respeito do jejum, né? Que quando a gente faz jejum, a gente não faz jejum para machucar o corpo da gente, mas a gente faz o jejum para dizer para Deus que Deus é mais importante para mim do que a minha necessidade fisiológica de comer. E quando a gente levanta e passa a noite pensando em Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele é mais importante que a minha necessidade fisiológica de dormir. É mais importante do que a coisa mais importante, porque se eu não dormir, meus pensamentos não vão ser ajustados. Então eu estou dizendo para Deus que Deus é muito melhor do que qualquer coisa. Deus para mim é melhor do que dormir, é melhor do que comer, é melhor do que riquezas, é melhor do que tudo que existe nessa face da terra. Então, quando ele está dizendo que mesmo de noite, os pensamentos deles continuem em Deus. Se nós conseguíssemos colocar isso em prática no nosso viver, que no momento que nós deitarmos, nós estar com os pensamentos em Deus. Enquanto nós estivermos trabalhando, os nossos pensamentos estarem em Deus. Enquanto nós estivermos servindo as pessoas, no momento que nós estivermos com a nossa esposa, esposo, filhos, pais, amigos, em festa, ou em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que estar na presença de Deus. Em Jó 24, no versículo 14 e 16, fala da maldade do homem. Diz assim, de madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, e à noite é como um ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum. Ele oculta o seu rosto, nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram e não conhece a luz. Ou seja, toda a maldade é feita durante a noite. Hoje em dia já nem tanto, né? Até durante o dia eles estão fazendo. Mas aqui, como ele fala nesse momento, que as pessoas chegavam nas casas durante o dia e marcavam a casa, e durante a noite eles iam lá e assaltavam as casas. Então a noite é um momento em que nós podemos ter comunhão com aquele que nós amamos de verdade. Então, nesses momentos que nós estamos sozinhos, que nós devemos buscar a Deus de verdade, que nós devemos conhecer um pouco mais. E ele se mantém na lei de Deus, mesmo que todas as coisas, como foi lido aqui no livro de Jó, que a maldade aparece de noite, mas o salmista diz que ele mantém a vida dele, os pensamentos dele, ele mantém em Deus. E a sua regra de vida é na lei do Senhor. Então que nós possamos de verdade viver a lei do Senhor, colocar ela em prática no nosso viver. Quando a gente vive ansioso e a gente não busca Deus de verdade, a gente começa a entristecer. Muitas vezes eu não tenho pensamento, tá? Que nem eu vejo pessoas dizer que às vezes a depressão, o síndrome do pânico, coisa assim, são pessoas que não conhecem a Deus. Não, isso é uma doença, Só que muitas vezes os nossos pensamentos eles estão muito nas coisas mundanas.
Os nossos pensamentos estão tanto na nossa nas coisas temporais que nós não temos tempo de pensar nas coisas espirituais, e por causa disso nós nos perdemos muitas vezes. Então nós devemos meditar sobre Deus. Quando nós estamos passando por alguma necessidade, algum período de aflição na vida da gente, vamos lutar para buscar mais a Deus, para estar mais perto de Deus, que aí Deus vai se revelar para nós. Deus vai dar respostas para as nossas dificuldades. Deus vai nos ensinar nos momentos, como fala aqui, nos pensamentos, nos nossos pensamentos, Deus vai se revelar, e principalmente nesses pensamentos noturnos. Se nós pudéssemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e adormecer pensando em Deus, louvando e bendizendo ao santo nome de Deus, nós dormiríamos tranquilamente, entende? Mas o problema é que a nossa ansiedade, o problema é que muitas vezes os nossos pensamentos com as coisas do mundo têm nos afetado muito mais do que os nossos pensamentos a favor das coisas de Deus. E aqui o salmista, lá voltando no Salmo 103, que ele chama a atenção dele mesmo dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Nós deveríamos todos os dias clamar a Deus e clamar a nós mesmos e dizer assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim glorifique o seu santo e maravilhoso nome. Que nós colocarmos nós cativos à presença de Deus, a ponto de que todos os nossos pensamentos durante o dia sejam direcionados a Deus. Que os nossos pensamentos noturnos sejam como os pensamentos de Davi, que diz que mesmo de noite, quando ele deita, o espírito dele está pensando em Deus. E quando não era memórias luminosas, por causa que a gente vê a vida de Davi, os salmos que ele escreve, que ele louvava e bendizia o santo nome de Deus, nós vemos esse Salmo 119, ao qual eu acredito que tenha sido Davi que escreveu. É um salmo apócrifo, onde são 176 versículos, dividido em 24, 8 vezes 4, 32, não, em 26, dividido em 26 partes de 8, e todos eles rimando, e todos eles começando com a mesma letra, né? Do 1 ao 8, a letra Aleph, do 9 ao 16, e agora nós estamos aqui no 55, e a semana que vem nós vamos terminar essa letra. Ele tinha pensamentos luminosos a respeito da palavra de Deus, e se não for nesses pensamentos luminosos a respeito de louvar e bendizer o santo nome de Deus, que sejam memórias no sol da justiça, que nós possamos estar pensando nas coisas que Deus já fez, nas coisas que Deus tem feito e nas coisas que Deus vai fazer, que nós possamos ter na nossa memória as coisas boas que Deus fez e não as coisas ruins que têm acontecido na vida da gente. Nós vemos quando Abacuque está na oração de Abacuque, quando ele diz: mesmo que a figueira minta, mesmo que já não haja fruto na vide, mesmo que no curral não haja ovelhas, mesmo que não haja gado, mesmo que não haja o pão de cada dia, mesmo que esteja tudo dando errado, Deus continua sendo Deus e eu continuo servindo Ele. Que a nossa memória seja uma memória de consolação, uma memória que lembre de Deus e lembre das coisas que Ele fez na nossa vida, que nós possamos nos lembrar em todos os momentos das coisas maravilhosas que Ele fez na vida da gente. E de modo permanente nós pensamos nele, de modo que nós possamos dizer como o salmista diz, né? Porque o salmista diz assim: inicialmente eu fui instruído a conhecê-lo, ou seja, o pai de Davi instruiu Davi a conhecer a Cristo. E nós vemos aqui, eu vejo a vida, os meus filhos foram instruídos na palavra de Deus, e hoje eu estou vendo a Josi instruir o filho dela na palavra de Deus. E então, assim, inicialmente nós fomos instruídos na palavra de Deus, e agora nós temos que recordar as lições da sua graça, ou seja,
Quando nós somos novos, nós somos instruídos na palavra de Deus. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de ser instruído na palavra de Deus, mas quando eu conheci a Deus lá em 1990, quando eu conheci a Deus, dali para diante eu fui instruído pelo aquele cara que me ensinava, eu fui instruído por ele, e hoje eu já não preciso mais ser instruído. Daí eu vou lá para o Salmo 119, o versículo 99, que diz: hoje eu sei mais que os meus mestres. Ou seja, eu fui instruído na palavra de Deus, e agora eu tenho buscado cada vez mais buscar a sua palavra para ter um conhecimento maior. Eu preciso cada vez mais exercer essa vontade de conhecer a palavra de Deus, lutar contra os meus desejos carnais e buscar os meus desejos espirituais, porque a luta é da carne contra o sangue. Do sangue contra o espírito. Então nós temos que lutar com todas as nossas forças. O nosso coração só será consolado por Deus no momento que nós colocarmos Deus como nosso único e suficiente Salvador, e os nossos pensamentos serem 100% nele. Que nós possamos ter uma vida regrada na presença de Deus. Que nós possamos, como no Salmo 103, de novo, hoje esse Salmo 103 é maravilhoso, que eu possa ter esse Salmo presente na minha vida, de exigir da minha alma. Minha alma engrandece ao Senhor, ó minha alma, e santifica o seu santo e maravilhoso nome. Minha alma não esquece de nenhum dos beneplácitos que Deus fez por mim. Ou seja, eu preciso lembrar do Senhor Deus, eu preciso lembrar que Deus é o meu Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor dos Senhores, que por intermédio dEle eu vivo, por intermédio dEle eu não sobrevivo, mas eu vivo. Eu tenho uma vida de alegria na presença de Deus, mesmo que tudo na volta esteja dizendo ao contrário, mesmo que tudo esteja dando errado, eu continuo feliz porque eu tenho a coisa principal, que é Deus na minha vida, que eu falo para vocês a respeito do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu tenho a Deus, eu não preciso de mais nada, nada vai me faltar. Por quê? Porque eu tenho Deus, que é o meu tudo, Ele é a razão do meu viver, Ele é a razão da minha alegria, Ele é a razão do meu viver, Ele é a razão de eu abrir a minha boca. Se eu morresse hoje, eu ficaria feliz? Sim, cara, eu estaria na presença de Deus, mas enquanto eu estou vivo, eu quero que a palavra de Deus seja engrandecida por intermédio da minha boca, por intermédio das minhas mãos, por intermédio das minhas pernas, que as minhas pernas sirvam para levar a palavra de Deus, que as minhas mãos sirvam para mostrar a palavra de Deus, que a minha boca sirva para falar, que a minha vida sirva para dar testemunho vivo da palavra de Deus, que quando a palavra de Deus diz para nós que nós somos inspirados, que a Bíblia foi divinamente inspirada pelo poder de Deus, e a nossa vida hoje é inspirada, porque quando nós abrimos a nossa boca para falar do amor de Deus, nós somos inspirados por Deus para falar. Mas só que para nós sermos inspirados pela palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus não vai colocar, sabe, eu vejo quando Salomão faz o pedido dele lá, deixa eu falar a respeito de Salomão, que às vezes a pessoa acha assim, Salomão tinha 14 anos quando Deus falou com ele, né, quando Deus perguntou para ele, pede o que tu quiser. E aí um menino de 14 anos pede sabedoria? Sério, gente, por que ele pediu sabedoria? Pergunta para qualquer menino de 14 anos aí, o que se Deus desse para ele a oportunidade de pedir alguma coisa, o que ele pediria? Ele ia pedir fama, ele ia pedir que fosse conhecido, ele ia pedir dinheiro, ele ia pedir lá sei o que. Videogame? Não, acho que não, ele ia querer coisas maiores. Depende. Mas o que eu quero dizer para vocês é por que Salomão pediu sabedoria. Por que será que ele pediu? Bem, olha lá no livro como é que começa. Ele assim, Davi inculcava na cabeça dele, dizia assim, meu filho, sabe qual é que é a melhor coisa? Isso está escrito no livro de Provérbios. Sabe o que é a melhor coisa? A melhor coisa é a sabedoria. Sabedoria é o temor do Senhor e a sabedoria. Busca sabedoria em primeiro lugar. Davi
inculcava na vida de Salomão que ele devia buscar sabedoria, que ele tinha que ter sabedoria, e a sabedoria é uma pessoa, né? Quando ele está falando a respeito de sabedoria, ele está falando a respeito de Cristo. Sabedoria é a principal coisa, e Davi falava, inculcava na vida dele que ele precisava ter sabedoria. Aí quando Deus dá a oportunidade dele de pedir, pede o que tu quiser. O que ele pede? Eu quero sabedoria, porque tendo sabedoria eu vou ter todo o resto da coisa. O que nós temos inculcado na cabeça dos nossos filhos? O que nós temos falado para os nossos filhos? Quando ele está falando aqui de noite, quando eu estou deitado, os meus pensamentos estão no Senhor, o meu espírito está pensando em Deus. E aí os nossos pensamentos têm sido o quê? O que nós temos passado para os nossos filhos, que é os nossos desejos? Se eu perguntar para o teu filho hoje qual é que é o desejo da vida dele, o que ele vai querer? Sabe, eu vejo a paixão que tem, que o Joaquim tem pela palavra de Deus. Eu vejo, ele tem uma paixão enorme pela palavra de Deus. Quando a gente fala de Deus, ele conhece os versículos bíblicos, ele conhece passagens bíblicas, ele conhece por quê? Porque está sendo inculcado na vida dele. Por que nós não fizemos a mesma coisa? Por que nós não temos vivido e ensinado para os nossos filhos o amor de Deus? Por quê? Porque nós não temos sido como Davi, porque nós temos deitado na cama e o nosso pensamento principal não tem sido Deus. Quando nós levantamos de manhã, o nosso pensamento principal não tem sido Deus. Como é que os nossos filhos vão querer Deus se nós não estamos mostrando para ele que Deus é a coisa principal? É isso que essa passagem está dizendo para nós. Nós temos que santificar o santo e maravilhoso nome de Deus. Nós não podemos deixar o santo nome de Deus escapar das nossas memórias. Nós temos que estar constantemente falando de Deus. Os nossos filhos têm que ver que a nossa mente é totalmente cheia de Deus, que a nossa vida é totalmente cheia de Deus, porque aí se nós formos desse jeito, os nossos filhos vão ser assim também, porque eles vão... Cara, eu falei domingo passado a respeito de Daniel, que Daniel, 122 homens se juntaram para falar mal de Daniel e não conseguiram. Por quê? Porque Daniel vivia na presença de Deus, ele testemunhava a Deus. E é isso que nós, que somos cristãos, deveríamos fazer, viver dessa forma. Deixa eu dar uma tocada aqui, senão não vou conseguir terminar o versículo, né? E a segunda parte do versículo, a primeira parte ele diz para nós, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu ler. Mesmo de noite, o teu nome está presente no meu espírito, ó Senhor. E a segunda parte do versículo diz para nós, para que eu guarde a tua lei. Ou seja, para que eu tenho em mente Deus? Para que de noite, quando eu deito, eu penso em Deus? Para que de manhã, quando eu acordo, eu penso em Deus? Para que eu possa guardar a lei de Deus. Eu nunca vou conseguir guardar a lei de Deus se eu não tiver em memória Deus, se eu não tiver nos meus pensamentos Deus. Eu só encontro santificação na minha vida por intermédio da meditação na palavra de Deus. Jamais eu vou pecar se eu estiver meditando na palavra de Deus. Se eu levantar de manhã, pegar uma palavra de Deus e colocar ela na minha vida, nos meus pensamentos, e passar o dia inteiro meditando nela, e eu passar o dia inteiro pensando nessa palavra, eu não vou fazer nada errado. Por quê? Porque essa palavra vai estar me regrando, essa palavra vai estar fazendo eu andar nos caminhos corretos. Então ele fala para nós que durante a noite eu penso em Cristo. Por quê? Porque os meus pensamentos noturnos, eles administram as minhas ações diurnas. Ou seja, as coisas que eu penso durante a noite, da forma de agir, que eu penso em Deus o dia inteiro, me leva ao outro dia, durante o dia, eu andar de acordo com a vontade de Deus. Então os meus pensamentos noturnos administram a minha vida diurna. E aí a minha vida diurna faz com que eu crie os meus sonhos noturnos. Então assim, é uma corrente, né, que vai se encaixando. De noite eu penso em Deus e de dia eu vivo Deus. E aí de noite eu penso em Deus e de dia eu vivo Deus. E assim eu começo a viver. Agora no momento que eu paro de fazer isso, no momento que eu paro de ter esses pensamentos em Deus, no momento que eu paro de viver a vida em Deus, os meus pensamentos vão tudo por água abaixo. Meus pensamentos noturnos, eles fazem com que os meus feitos diurnos hajam. Então, se eu estiver pensando coisas boas durante a noite, coisas de Deus durante a noite, eu vou viver uma vida regrada durante o dia. Agora, se os meus pensamentos forem coisas
terríveis durante a noite, se eu estiver pensando mal, se eu estiver pensando em fazer maldade para os outros, se eu estiver pensando em coisas que não devem ser pensadas durante o dia, pode ter certeza que a minha conduta vai ser completamente diferente. Eu guardo o nome de Deus na minha memória, para que assim eu possa guardar a lei de Deus na minha conduta. Ou seja, eu tenho Deus na minha memória e, consequentemente, a minha conduta vai ser cheia de Deus. Agora, se eu não tiver Deus na minha memória, se eu tiver na minha memória, nos meus pensamentos, ganhar dinheiro, cara, a minha conduta vai ser passar por cima de alguém para poder conseguir um objetivo ao qual eu tenho na minha vida. A nossa negligência mental nos leva à nossa negligência de viver diária. Ou seja, eu estou pensando mal, eu vou agir mal. Eu estou pensando bem, eu vou agir bem. Eu estou pensando em Deus, eu vou agir cristocentricamente. Se estou pensando em mim, eu vou viver de uma forma errada. Então que nós possamos mudar o nosso modo de viver, para que assim nós possamos fazer a santa e maravilhosa vontade de Deus. Quando nós ouvimos canções, nós ouvimos, andando na rua, nós ouvimos som de farra, nós temos evidências seguras que essas pessoas não guardam a lei de Deus. Ou, por acaso, quando a gente vê um baile funk, aquelas pessoas têm alguma coisa de Cristo, que aquelas pessoas guardam a lei de Deus. Quando a gente vê festas durante a noite, aí as pessoas bebendo e se drogando, o viver delas, elas guardam a lei de Deus, elas fazem a vontade de Deus, não de forma alguma. Então as canções noturnas dizem muito do nosso viver. O que nós temos escutado durante a noite? Quando a gente deita para dormir de noite, qual é o tipo de música que nós temos ouvido? Qual é o tipo de pensamentos que nós temos ouvido? Ou podcasts, lá sei eu o que é que tu tem visto? Ou YouTube, né? Quando tu deita lá no YouTube, o que tu tem visto? O que tem colocado? Ali diz muito, né? Hoje em dia, se a gente olhar, o que tu tem olhado na internet, né? Aquilo ali reflete muito o que tu é. Porque se nós estamos procurando, as nossas procuras é conhecer a palavra de Deus, aí a gente escuta Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, a gente Paulo Júnior, ela sei qual é as pessoas, tem gente, Anderson Silva, ou qualquer outro tipo de pessoas que tu possa estar escutando, que fale a respeito da palavra de Deus, ou tu tem escutado outro tipo de coisa. Eu não estou dizendo para ti que de agora em diante a gente só pode ouvir isso, não, de forma alguma. Eu digo para vocês, de vez em quando eu estou sentado, deitado ali na cama, e eu estou vendo, porque eu gosto muito de ver videozinho de piadinha, né, assim, de brincadeirinha, eu gosto muito de ver, porque eu gosto de rir, eu gosto de me divertir. Eu não fico o dia inteiro ouvindo só pregações, mas isso engrandece a minha alma. Então eu preciso também, de vez em quando, lá ouvir uma piada, ali, ouvir uma brincadeira, uma pegadinha, alguma coisa que não seja de má índole, que não seja de coisas que depreciem a outra pessoa, mas que a gente possa ser regrados no que nós estamos fazendo. Não seja só a nossa vida somente uma coisa. Eu não estou dizendo para vocês de agora em diante saiam do mundo, né? Porque se nós fizermos isso uns anos atrás, teve um cara aí que começou a falar que nós deveríamos viver só para Deus, e daqui a um dia ele foi para uma ilha deserta e todo mundo se suicidou para ver Deus. Não é isso, eu não estou querendo fazer na cabeça de vocês uma lavagem, para que vocês tenham só esse pensamento, não de forma alguma, nós somos seres humanos. Porque Deus, quando Ele colocou na nossa vida o amor dEle, Ele fez com que nós fôssemos pessoas corretas. Ele fez com que nós pensássemos de uma forma que nós crescêssemos, né? Ponto por ponto. Se Ele quisesse transformar o nosso viver, de agora em diante tu vai ser assim, Ele poderia ter transformado, mas não foi isso que Ele quis fazer. Ele quis que nós crescêssemos, como fala Paulo, não que eu tenha alcançado o objetivo, mas eu vou crescendo dia após dia, eu vou conhecendo-te cada vez mais, aos pouquinhos, para um dia eu chegar ao prêmio da soberana vocação. É isso que nós temos que viver, buscar a presença de Deus aos poucos, e viver. Nós continuamos vivendo na terra, nós precisamos comer.
Nós precisamos trabalhar para ganhar o pão de cada dia, nós precisamos nos divertir, nós precisamos ter lazer, nós precisamos ter momento com a nossa família, nós precisamos ter momento com a nossa igreja, nós precisamos ter momento com as pessoas do mundo, nós precisamos ter tempo para todas as coisas, fala o sábio, né? Existe momento para todas as coisas, então que nós tenhamos conhecimento para não cair nos pensamentos de falsos mestres, que muitas vezes eles vão te enganar querendo te colocar cabresto. Não, a palavra de Deus diz para nós que nós somos livres. Conheceis a verdade e a verdade te libertará. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus e do jeito que Deus quer. Nós devemos... Não sei qual é a forma que tu acha melhor de viver a presença de Deus, se é em silenciosas meditações, que às vezes tu lê uma palavra de Deus e passa o tempo inteiro assim, quietinho no teu lugar, ouvindo a palavra de Deus, ou se é externar a palavra de Deus. Isso não importa o jeito que seja, mas o importante é que o Senhor seja querido por ti, que o Senhor seja engrandecido por intermédio da tua vida, que a tua vida seja uma vida de canção, uma vida de louvores, para bendizer ao santo e maravilhoso nome de Deus, e a palavra de Deus seja feita na tua vida, e por intermédio da tua vida as pessoas possam conhecer o quão grande e maravilhoso é Deus. A palavra de Deus tem poder para julgar as nações, a palavra de Deus tem poder para julgar as nossas vidas. Então que nós possamos olhar para Deus e reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e que a palavra dEle esteja constantemente no nosso viver, que nós possamos lembrar, como o salmista diz, que nós possamos lembrar, Senhor, do Teu nome durante a noite, para que nós possamos colocar em prática a Tua lei, porque a Tua lei julga as nações e julga também a mim, porque a palavra de Deus diz para nós que no último dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e receberemos em nós aquilo que nós fizemos de bom e de mal nesse mundo. Então, que nós possamos mudar o nosso modo de agir, que nós possamos durante a noite pensar nas maravilhas que Deus tem feito no nosso viver, e durante o dia nós viver a palavra de Deus verdadeiramente. Mesmo que dá no tocante ao homem que nós não somos justos, mas que nós vivamos uma vida de justiça por intermédio da palavra de Deus, que a nossa vida seja um eterno cantar, um meditar nas coisas de Deus, que nós possamos estar sempre presentes, que possa estar sempre presente em nossa vida o amor de Deus, que nós elevemos a nossa voz para falar para as pessoas a respeito do amor de Deus, e ao contrário, não nos emudecemos, porque muitas vezes nós ficamos quietos em vez de glorificarmos ao santo e maravilhoso nome de Deus. Então, que nós possamos ter um pensamento na palavra de Deus durante a noite, para que durante o dia nós possamos viver e fazer a vontade de Deus, e mostrar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso. Bem-aventuradas as pessoas que têm os pensamentos noturnos em memória da luz eterna. Que nós possamos estar pensando, os nossos pensamentos noturnos seja lá no céu, que nós não vivamos, que a nossa noite seja um pequeno paraíso, que nós possamos estar na presença de Deus, que nós possamos lembrar que a morte de Cristo foi valiosa para a nossa salvação, que foi por intermédio da morte dele, que ele fez a vontade do Pai, e por isso nós recebemos tamanha misericórdia. E o dia que a nossa morte chegar, nós possamos estar na presença de Deus. Já pensou que maravilha? No momento que nós morrermos, nós podermos chegar lá na presença de Deus, nós poder ser servido por Jesus Cristo, sentar na mesma mesa que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, que nós possamos estar junto com eles e nos sentindo amados, nos sentindo cheios de luz, e sendo seres divinamente inspirados. Oh, maravilha! Sabe, é tão gostoso quando a palavra de Deus diz para nós que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, ou seja, nós fomos criados para ser a semelhança de Deus, a semelhança da sua imagem, ou seja, um ser maravilhoso, engrandecedor, quando as pessoas olhar para nós, elas enxergar Deus na nossa vida. O tema das nossas meditações e reflexões noturnas tem que ser Deus.
sabe? E ele vai dar um colorido todo especial na nossa vida noturna e também na nossa vida diurna. Quando nós temos Deus como centro dos nossos pensamentos, tudo muda, tudo se transforma. A nossa mente vai ser livre das preocupações. As nossas mentes vai ser livre dos medos. A nossa mente vai ser livre dos deleites desse mundo. E nós vamos viver uma vida completamente diferente. Nós vamos ser surpreendidos pelas maravilhas que é viver na presença de Cristo. Os nossos pensamentos não serão mais macabros. Os nossos pensamentos não serão mais pensamentos ruins. As nossas o que nós temos nutrido na nossa memória. Então eu te convido para que a partir de hoje, quando nós deitarmos na cama e vier algum pensamento errôneo, quando nós deitarmos na cama e vier algum pensamento que não seja Deus, que nós possamos afastar da nossa vida e clamar: Senhor, tira esse pensamento de mim, que eu possa pensar de verdade nas tuas coisas, que eu possa pensar na tua palavra, que seja evidente na minha vida a tua vida, que os meus pensamentos sejam no teu santo e maravilhoso nome, na tua pessoa, nos teus atos, nos teus mandamentos, e assim nós podemos cumprir todos eles. Que os nossos pensamentos... Deixa eu só, para nós terminar, eu quero que você reflita nessa noite, quando você deitar lá na cama hoje, quais têm sido os teus pensamentos secretos? Será que os teus pensamentos secretos, eles podem ser abertos publicamente para que as pessoas possam ouvir? Será que o que a gente tem pensado quando a gente deita na cama, ou os nossos pensamentos durante o dia, eles podem ser externados? Eu costumo brincar, às vezes as pessoas perguntam para mim assim: fazer tal coisa é pecado? E eu pergunto para ela: isso que tu está me perguntando, tu faz diante da tua esposa? Tu faz diante da igreja? Tu consegue fazer essas coisas diante das pessoas do teu serviço? Se tu faz isso, e aí não é pecado. Agora, se as coisas que tu está pensando, tu não pode falar para tua esposa, ou para quem quer que tu seja, não são pensamentos bons. Então, que os nossos pensamentos sejam pensamentos que a gente pode externar, que nós possamos falar publicamente aquilo que nós pensamos, como Davi disse ali, né, no Salmo 103, mais uma vez eu vou falar dele: bendiz a minha alma ao Senhor. Ou seja, obriga a tua mente, coloca cabresto nela, inculca na tua cabeça, diz assim: eu preciso pensar em Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor. Coloca esse versículo na tua cabeça: bendiz a minha alma ao Senhor. Ó minha alma, fala bem de Deus. Ó minha alma, pensa em Deus. Ó minha alma, reflete a respeito de Deus. Ó minha alma, fala para as pessoas de Deus. Inculca em ti mesmo que a presença de Deus tem que estar constantemente na tua vida, e tu vai ver as maravilhas que vão acontecer no teu viver. É mais ou menos isso que esse versículo quer dizer para nós, quando ele diz essa passagem, né? Mesmo de noite o teu nome está presente no meu espírito. De noite, de dia, de madrugada, o teu espírito está presente em mim, para que eu possa guardar a tua lei. Que isso seja uma verdade no nosso viver. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso. Não esquecendo, a partir da semana que vem, daí eu vou fazer a escola... esqueci o nome agora. A escola teológica vai passar para quarta-feira. Então todas as quartas-feiras às 20 horas vai ter o nosso culto. Então na semana que vem não é mais na terça, mas na quarta-feira. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam, hoje entrou o Velho Testamento, entrou a história de Êxodo, né? Olhem lá na nossa página do YouTube. E sexta-feira vai entrar o livro de Marcos. Então vejam lá. E aí domingo novamente nós estamos aqui, provavelmente com o primeiro capítulo de 1 João, capítulo 1, versículo 1, que diz para nós que no princípio era o verbo, aí a gente vai falar a respeito disso. Amém, meus queridos? Amo vocês, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tenha misericórdia e orem por mim, que sou necessitado e aflito. Preciso muito da oração de vocês. E aí nós vamos estar orando por vocês. Amém? Vamos pedir para Deus fazer uma oração e assim nós encerramos o nosso culto nessa noite.
Senhor Deus, querido Pai, nós nos alegramos, Pai, por mais este momento que tivemos a oportunidade de conhecer mais da Tua Palavra, de aprender mais da Tua Palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos dar mais essa chance, Senhor, esse tempo para que possamos estar aprendendo mais de Ti, Pai. Amém. Que nós possamos estar nos preparando, Pai, para o encontro real contigo, Pai, que é o dia da nossa chegada no céu. E é para isso que estamos nos preparando aqui a cada culto, a cada estudo, a cada momento que nos reunimos para falar da Tua Palavra, para comentar sobre o que aprendemos nos cultos, Pai. É isso que nós queremos preencher o nosso tempo, preencher a nossa vida com esses assuntos, com esses aprendizados, para que quando Tu nos chamar, nós estar preparados, Pai. Ó Pai amado, nós agradecemos pela vida do pastor, também lembramos dos nossos enfermos, Pai, que Tu possas estar tocando em cada um. Toca no coração, Senhor, da minha sogra, para que ele possa voltar a bater conforme ela precisa, para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, Pai. Também sabemos, Pai, que ela vai operar na quinta-feira. Te pedimos que Tu opere ela, Pai, através da mão dos médicos, Pai, porque sabemos que foi Tu quem os colocou lá. Abençoa, Senhor, a Marta, abençoa o pai dela, o seu Alfredo, abençoa a Silvia, Pai, que está fazendo vários exames, a Elaine, também a Emanuele, Pai, te pedimos também por ela, que está sempre lutando pela saúde dela, Pai. Te pedimos, Pai, que Tu abençoe os nossos vizinhos, o nosso bairro, que Tu abençoe, Pai, a nossa comunidade, os nossos governantes. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui novamente às 19h30. Amém.